Bom dia a todos, no amor do nosso Deus. O Salmo 119, do versículo 54 ao 60, nos diz: Os teus decretos são motivo dos meus cânticos, na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Tem-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Amém. Santo e eterno Deus, graças te damos pela noite, por esse dia onde o Senhor nos proporciona esse momento de intimidade, lendo a tua palavra, palavra que nos alimenta, que nos ensina e nos dá toda a certeza da tua presença que nos dá segurança e alegria e prazer em te servir, em confiar nesse nome poderoso, no Deus Criador dos céus e da terra, terra que está cheia da tua bondade, porque és bom e fazes o bem. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados e nos ajude, nos dá sabedoria, nos conscientiza do quanto necessitamos e dependemos de ti. Guia os nossos passos, dirige o nosso pensar e o nosso falar nessa nossa caminhada cristã rumo à santificação. Ó Deus, continua, Senhor, tendo misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, a prosseguir no teu caminho, caminho que nos levará ao céu. Sê com cada um dos nossos amados ouvintes. Tem compaixão, ó Deus, de cada um. O Senhor os conhece. O Senhor sabe, ó Deus, do que eles necessitam. Por isso nós colocamos cada um nas tuas santas mãos. Te apresentamos cada um, porque sabemos que o Senhor é o Deus que tem o controle de tudo em suas mãos. E é o Deus bondoso e poderoso que pode, ó Deus, ajudá-los em todos os momentos das suas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Exaltado, Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome.
exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Sim, Jesus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Jesus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado. Aleluia. Olá, você que me escuta nesta manhã com Deus. Eu quero compartilhar contigo o texto que se encontra no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 13. Eu farei a leitura dos versículos de 5 até o versículo 13 e peço que você acompanhe comigo essa leitura. E assim diz a palavra do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si a companhia do Jordão, a campina do Jordão, e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Meus irmãos, aqui é importante nós notarmos nesse texto que nós lemos que o vale do Jordão ele era bem regado em todos os lugares. O versículo 10 nos diz que do capítulo 13 que era como o jardim do Senhor. Então Ló ele levou seus rebanhos famintos para lá. Mas escolher habitar no melhor da terra acabou por ser uma das piores decisões, pois o texto inclui a nota sinistra no versículo 10, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Na verdade, um olhar à frente revela que além de Sodoma, Deus destruiu toda a vegetação da terra, a razão pela qual Ló inicialmente se sentiu atraído pelo vale. O capítulo 19 de Gênesis, o versículo 25 diz: E subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. Aqui adquirimos o doloroso princípio de que, com o tempo, renunciamos até mesmo aos benefícios do pecado. O que inicialmente parecia tão atraente para Ló, o que satisfez tão rapidamente a sua necessidade, na verdade trouxe para ele que todas as decisões carnais eventualmente trazem, ou seja, um benefício temporário, com arrependimento a longo prazo. Foi isso que trouxe para ele. Em 2 Pedro, capítulo 2, dos versículos 7 e 8, o apóstolo Pedro nos diz: E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia,
por causa das obras iníquas daqueles. Meu irmão, minha irmã, considere quantas vezes pessoas fazem escolhas ao longo da vida com base no impulso de um olhar muitas vezes. Compram coisas sem necessidades, sentem falta de algo que nunca precisaram na verdade. Desejam aquilo que suas condições físicas e financeiras não permitem. As perguntas que devemos fazer a nós mesmos são: como essa decisão me afetará espiritualmente? Como isso afetará meu relacionamento com Deus? Olhando para o caso de Ló, o seu fracasso ensina-nos que antes de pagarmos um centavo pelo pecado, nós devemos considerar o preço real de um coração dividido. Onde estivermos comprometidos, devemos correr imediatamente para os braços perdoadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Não olhar para trás, mas olhar para o alvo, olhar para Cristo Jesus. A nossa oração deve ser a seguinte: Senhor, ajude-me a lembrar que a minha vida espiritual é minha vida e que não sou o meu mesmo. Dê-me olhos para ver as implicações espirituais das minhas decisões hoje. Que Deus abençoe, que seja assim a nossa oração. Até porque a Bíblia ela é clara em nos advertir sobre os perigos de um coração dividido, ou seja, entre servir a Deus e continuar no pecado. Esse dilema revela uma luta interna que muitos enfrentam, mas que a Escritura nos chama a resolver com uma decisão firme pelo Senhor. Eu gostaria aqui de encerrar essa nossa breve meditação explorando alguns aspectos importantes dessa questão do coração dividido, de nós não podermos servir a dois senhores. E a primeira dela, demonstrando exatamente isso, que nós não podemos ter um coração dividido, Deus, Ele exige um coração inteiro. Jesus ensina que ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a deuses e as riquezas, como nós encontramos em Mateus, capítulo 6, versículo 24. Nesse texto, Jesus Cristo deixa claro que tentar equilibrar uma vida de devoção a Deus com uma vida de pecado ou idolatria jamais é possível. Um coração dividido, ele acabará inevitavelmente se inclinando para um dos lados. Ou servimos a Deus, ou servimos as riquezas, as coisas deste mundo, aquilo que o pecado nos oferece. Que nosso coração possa ser encontrado diante de Deus, verdadeiramente. Mas nós também encontramos o perigo da inconstância. Tiago, ele nos adverte contra a inconstância do coração dividido. Lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Tiago nos diz: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Veja que aquele que tenta seguir a Deus enquanto ainda se apega ao pecado, ele vive uma vida instável, sem firmeza. Essa indecisão leva à fraqueza espiritual e impede o crescimento na fé. Mas olhando para tudo isso, nós temos uma terceira lição. A lição sobre a luta interna e a necessidade de escolha. O apóstolo Paulo ele descreve essa batalha no coração humano lá em Romanos, no capítulo 7. No versículo 19 ele diz: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Veja, essa luta interna, a necessidade de escolha. No entanto, o apóstolo Paulo aponta para a solução no capítulo seguinte. Lá em Romanos 8, dos versículos 1 até o versículo 4, o apóstolo Paulo mostra que nós devemos viver segundo o Espírito e não segundo a carne. Essa luta, a luta que nós temos, essa luta espiritual, não deve ser vista como um motivo para a desistência, mas como um chamado à total rendição ao nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, uma quarta lição que nós aprendemos é que nós temos um chamado ao arrependimento. O profeta Elias confrontou Israel sobre esse mesmo dilema do coração dividido. Lá em 1 Reis, no capítulo 18 e o versículo 21, ele faz inicialmente uma pergunta para o povo e depois dá uma afirmação que eles têm que responder. E a pergunta que ele faz em 1 Reis 18, 21 é: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Veja que ele fala aqui que eles estão cocheando, estão divididos, estão pendentes para dois pensamentos. E ele termina esse versículo dizendo: se o Senhor é Deus, segui-o. E se Baal, segui-o.
Escolha para onde seu coração vai apontar. Meus irmãos, Deus não aceita uma devoção parcial. Ele deseja um compromisso total, e isso exige uma decisão consciente. Decisão essa de abandonar o pecado e viver para Cristo Jesus. Eu quero concluir dizendo que a Bíblia nos ensina que um coração dividido é perigoso, porque nos torna instáveis, nos afasta de Deus e nos impede de experimentar a plenitude da vida cristã. O chamado do Senhor é para um compromisso total. Compromisso esse onde, pela graça de Deus, nós venceremos o pecado e nos entregaremos inteiramente a Ele. E como Josué declarou, num texto muito conhecido nosso, de Josué, capítulo 24, versículo 15, Josué disse o seguinte: escolhei hoje a quem servireis, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. O caminho da vida cristã não admite neutralidade. Nós não somos neutros. Como diz o Senhor Jesus Cristo, ou servimos a Deus, ou servimos às riquezas. E ali a palavra riqueza ali é mamon. Ou servimos a Deus, ou servimos a mamon, ou servimos a outros deuses. Ou nós servimos a Deus de todo o coração, ou nós estamos contra Ele. Que Deus nos ajude, para que nós possamos decidir firmemente pelo Senhor, que nos amou e nos salvou em Cristo Jesus. Bendita a salvação, bendita a graça que nos alcançou, que nosso coração seja realmente totalmente entregue àquele que nos chamou e nos amou. Deus os abençoe. Quem liberta do meu pecado, seu amor é forte, insuperável, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Quem treme a terra como um trovão, sem ar eu fico admirado, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem traz a ordem em meio ao caos, que faz do órfão um filho e filha, é o Rei da glória, é o Rei da glória. E quem governa com a justiça, és como o sol, tua face brilha, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus,
Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Santo, Santo, Santo. Maravilhosa graça. Amor que não tem fim. Tomou o meu lugar. A minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Querido Deus, aplica a tua palavra em nossos corações, para que andemos, ó Deus, de acordo à tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Contempla os nossos amados ouvintes. Continua, Pai, cuidando de cada um. É a oração que fazemos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.